Eu preciso confessar que eu lembro algumas coisas do meu texto, mas não exatamente o que eu escrevi. Então vai ser como se eu estivesse redescobrindo a minha redação do Enem aqui junto com vocês. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós vamos reler a minha redação do Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou em primeiro lugar na Universidade Federal, estudando sozinha de casa, vindo de escola pública. Então, assim, foi um caminho aí percorrido até chegar na nota que eu tirei da redação, que depois eu vou contar pra vocês. E no texto em si, como eu disse, já fazem 2 anos e meio, alguma coisa assim. Porque o Enem 2020 aconteceu em janeiro de 2021, na verdade, então faz aí um pouquinho mais de 2 anos que eu acabo não revisitando esse texto e etc, mesmo tendo sido o texto do Enem que me aprovou. Então eu vou lendo ele aqui e passando algumas dicas para vocês com base no que eu escrevi e no que me ajudava a escrever redações, dicas de repertório coringa ali que eu sempre usava, que vocês vão ver nesse texto, se eu bem me lembro um pouquinho. Então, assim, eu vou lendo o meu texto com vocês e vou ajudando da maneira que eu puder para que todo mundo também consiga aí uma boa redação do Enem e a aprovação na universidade. Eu vou chegar aqui mais pro lado para vocês conseguirem ver a minha redação completa. Se quiser dar um pause nesse vídeo para conseguir ler, porque o que a gente vai fazer aqui a redação está dividida em 4 parágrafos. Então, a introdução com as teses, 2 desenvolvimentos e a proposta de intervenção. Então, a gente vai ler cada um desses parágrafos e aí eu vou parando e comentando deles, digamos assim, do parágrafo como um todo. Pegando aqui o notebook pra gente começar. E olha, tá proibido reparar na letra feia, viu, gente? Porque eu juro que eu me esforcei pra tentar deixar minha letra um pouquinho mais legível, com medo de, sei lá, minha redação só ser desconsiderada, mas a minha letra é meio feia mesmo. Vamos começar então, e só lembrando que o tema de redação proposta pro Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, bora começar com o primeiro parágrafo, que é a introdução e as minhas teses. A gente já começa com: na série televisiva 30 Reasons Why, a personagem Hannah sofre de depressão e ansiedade. A menina de apenas 16 anos não se sente confortável em conversar com sua família e amigos. Além do mais, não está à vontade em levar tal discussão para o âmbito escolar. Ô, Maria Eduarda. Nesse contexto, a personagem precisa lidar sozinha com essa situação e acaba cometendo, fora da ficção, tal ato não destoa da realidade brasileira do estigma associado às doenças mentais, seja, aqui chegam as 2 teses, pela falta de informação, seja pelo preconceito enraizado no país. Gente, eu acho muito legal porque, por exemplo, agora eu tô no 4º período do curso de jornalismo na UFO, então eu estou na metade do meu curso e é jornalismo, né? Eu leio agora essa redação e eu percebo que realmente a minha escrita deu uma evoluída e eu já mudaria aqui algumas coisinhas para concordância ficar melhor e etc. Mas até que não foi tão mal assim. Como vocês puderam ver, eu iniciei a minha redação trazendo um repertório. Eu sempre fazia isso, gente, eu juro. Se vocês pegarem as minhas redações de treinamento, vocês vão ver que é praticamente igual. Esse primeiro parágrafo, mais algumas coisas ao longo do texto, só muda realmente o tema, porque eu sempre segui esse mesmo modelo. Então, começava a redação já trazendo um repertório para trazer para a materialidade, contextualizar, introduzir aquela discussão que eu vou abordar no meu texto, e aí eu já vinha para as teses. Sempre que eu ia introduzir as minhas teses, eu usava isso, esse gancho aí para trazer. Fora da ficção, tal ato não destoa da realidade brasileira de... Aí o tema da redação e as minhas 2 teses. Gente, sintam-se à vontade para usar o modelo de redação que eu usava, para se basear nele. O meu modelo eu meio que fui pegando umas ideias de modelos prontos que eu via na internet, fui juntando até adaptar para algo que funcionasse para mim. Então, se você quiser pegar alguma parte do texto que você acha que vai funcionar para sua escrita e tal, e usar, sintam-se mais do que à vontade. Mas aí eu já trazia, eu gostava bastante de trazer esses 2 desenvolvimentos. Então, por exemplo, aqui as minhas teses são a falta de informação e o preconceito. E aí eu linkava que o preconceito seria, então, uma consequência da falta de informação, porque eu gostava bastante desse modelo de tese causa-consequência, sabe? Eu achava que deixava o texto redondinho e que fazia sentido. Mas vamos lá, então eu sempre fazia isso na minha introdução, trazia ali um repertório para apresentar a discussão, usava o ganchozinho fora da ficção, tal ato não destoa da realidade de... o problema, que no caso é o tema da redação, e as minhas 2 teses. Eu sempre usava também essa conjuntura aí, seja por tananã, seja por tananã. Bora então para o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, que vai falar da falta de informação, que seria a causa do preconceito, né?
E, gente, lembrando sempre dos conectivos, eu adorava começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com primordialmente, porque eu achava a palavra chique. Então vamos lá. Primordialmente, vale-se ressaltar que as doenças mentais só foram consideradas como enfermidades pela Organização Mundial da Saúde no início dos anos 2000. Tava cabendo aí uma vírgulazinha, né? Tava cabendo. Eu não colocava muito ponto final, viu, gente? Eu tenho esse problema até hoje. Meus professores pegam no meu pé pra eu usar ponto final, que eu fico botando vírgula em tudo. Tá. Evidenciando como o problema tarda em ganhar enfoque e importância, não possuindo espaço para ser discutido e compreendido pela grande massa nacional. Pesquisas realizadas pela revista G1, nem é uma revista, meu Deus, Maria Eduarda, o G1 é um portal online, mostram que 63% dos estudantes entrevistados alegaram não possuir informações e conhecimento acerca das doenças que acometem a mente. Enquanto, em outra pesquisa realizada pelo mesmo meio de comunicação, cabia a vírgula de novo, destaca que 38% nunca haviam discutido o assunto em período escolar. Gente, eu achava que eu tava arrasando, porque eu botava umas palavras difíceis aqui no meio e não tava nem aí pra concordância, só falava, vou usar a palavra bonita pra mostrar que eu sou inteligente. Mas enfim, como vocês podem ver, eu usei bastante conectivos aqui no meio. Tentem fazer essa questão das orações mais curtas, então não façam como a Maria Eduarda de 2 anos e meio atrás, de ficar enfiando vírgula em tudo e às vezes nem colocar vírgula quando precisava. Tenta colocar sempre um ponto final e começar outra oração quando você achar que cabe, né? Ali na construção do seu texto e tal, porque eu acho, pelo menos, que fica um texto mais fluido de você ler, mais fácil. Sobre os repertórios que eu usei nesse parágrafo, então, nesse primeiro desenvolvimento. Gente, essa questão da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, é porque eu já tinha escrito uma redação de treinamento, falava sobre a questão das doenças mentais, só que não necessariamente esse mesmo tema, entendeu? Do estigma. Só que aí, para escrever essa redação de treinamento, eu fui pesquisar. Então eu fui procurar informações para colocar no meu texto, porque eu ainda não estava na época. Tinha uma época que eu fiz redações pesquisando, que foi logo no começo, e depois eu já fazia com dados que eu tinha na cabeça, como se fosse no dia do Enem mesmo. Mas nessa época eu ainda estava pesquisando para escrever os meus textos, e aí eu fui pegando esses repertórios. Então essa informação veio de uma redação de treinamento, e essa questão do G1 foi uma notícia que eu tinha lido, né, até porque eu já queria fazer jornalismo e tal, então eu sempre estava acompanhando ali uma coisa ou outra, e eu acabei vendo isso. Então, assim, essa questão dos repertórios realmente ajuda demais vocês irem escrevendo redações de treinamento. Agora que ainda falta aí um tempinho para o Enem 2023, escrevam redações e vai pesquisando repertórios conforme os temas que vocês forem treinando redação. Porque vai ajudar, alguma coisinha sempre vai salvar ali no dia da prova do Enem. Mas eu entendo também que dependendo do tema, dá aquele pânico na gente de não ter repertório para usar. Mas calma que para isso eu vou te ajudar. E tá nesse próximo parágrafo, se eu não me engano, está aqui nesse próximo parágrafo, que assim, cabe em praticamente qualquer tema e vai salvar vocês tanto quanto me salvou. Já começamos o parágrafo com mais um conectivo, então eu falei pra vocês que eu gosto de fazer os desenvolvimentos nesse modelo de causa-consequência, mas não eram todos os temas que eu conseguia fazer e não tinha problema. Mas como nesse aqui eu fiz, eu comecei o primeiro desenvolvimento com primordialmente e esse segundo desenvolvimento com por conseguinte, porque como eu disse, o segundo desenvolvimento é consequência do primeiro. Então vamos lá. Por conseguinte, toda essa falta de informação e conhecimento sobre as doenças mentais contribuem diretamente para a disseminação do preconceito vigente no país. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante que todos os indivíduos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, na maior parte das vezes, pessoas com qualquer tipo de doença mental não se sentem confortáveis em falar abertamente sobre sua condição, pois sentem medo de serem ridicularizadas e taxadas de loucas, termo pejorativo utilizado pela sociedade para segregar pessoas com transtornos mentais. Eu, com certeza, hoje em dia, eu construiria esse parágrafo de uma forma diferente, mas eu entendi o que eu quis passar com isso aqui. E o que eu queria dizer para vocês, o repertório coringa que eu tinha aqui para passar, é essa questão do artigo 5º da Constituição Federal. Gente, eu achava o máximo citar a Constituição na minha redação. Parece que dá um tchan ali de que você sabe do que você tá falando, entendeu? Porque, caramba, é a Constituição. E eu sempre usava esse artigo 5º e o artigo 6º. Então, gente, presta atenção. Eu vou deixar ambos passando aqui na tela para vocês. Anotem. Você não precisa decorar
cada palavrinha do artigo. O importante é você entender o que ele fala e saber citar na hora da redação. Juro, é um repertório que me salvou tantas vezes, porque o artigo 5º fala isso, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer maneira ou de qualquer forma. Então, assim, cabe em praticamente todos os temas, porque praticamente todos os temas têm essa questão da desigualdade, dos problemas sociais. O artigo 6º também, se eu não me engano, ele cita uma série de direitos que são garantidos a nós constitucionalmente. Eu adorava usar essa palavra também, constitucionalmente. Então, assim, cabe em praticamente qualquer tema, qualquer eixo temático de redação que vocês forem escrever. E se você não tiver repertório, um desses 2 artigos aí da Constituição vai caber, se Deus quiser. E vai ajudar bastante aí para você desenvolver também o seu texto. Agora a gente vai para o nosso 4º e último parágrafo, que é a proposta de intervenção. E a proposta de intervenção é a mesma coisa da minha introdução. Se você pegar as minhas redações ali que eu ia escrevendo, é a mesma coisa. Até a proposta de intervenção é praticamente igual em todas, só muda mesmo o tema e algumas palavras. Então vamos lá. Para que o estigma associado às doenças mentais deixe de ser um problema no Brasil, urge que o Ministério Público, em parceria com o Ministério da Educação, entregue um projeto de lei à Câmara, de modo a garantir a inclusão de aulas voltadas para a apresentação e o esclarecimento das doenças mentais nas escolas públicas de nível fundamental e médio no país. Dessa maneira, espera-se que, com a instrução correta, as futuras gerações se sintam mais confiantes para se expressar e respeitar as diferentes condições dos indivíduos que estão em seu entorno. Gostei, eu acho que de todos esse foi o parágrafo que, assim, eu menos mudaria hoje em dia, sabe? Com os conhecimentos de escrita que eu fui adquirindo com a faculdade e tal. Mas, gente, essa questão de uma parceria entre 2 ministérios para entregar um projeto de lei à Câmara, eu usava em tudo. Tudo, literalmente. Qualquer problema que você me apresentasse numa redação era. Para resolver isso, urge que o Ministério Tananã, em parceria com o Ministério Tananã, entregue um projeto de lei à Câmara. Então, eu super aconselho vocês que vocês forem usar um modelo de proposta de intervenção aí parecido com esse, porque também dá para encaixar em praticamente todos os temas, dá uma pesquisadinha em quais ministérios o Brasil tem, quais órgãos públicos ali, e o que cada um é responsável por fazer, porque vai te salvar. E outra coisa era isso de incluir aulas. Então, por exemplo, vão ter palestras para instruir os alunos, vão ter aulas que vão entrar em tal componente, que vão entrar em ciências, ou então que vão entrar em linguagem, sabe? Para instruir os alunos. Era uma proposta de intervenção também que funcionava demais, porque muitos dos problemas sociais você consegue resolver com a educação, pelo menos eu, Maria Eduarda, acredito nisso. Então eu sempre usava mesmo esse modelo dos 2 ministérios se juntando e entregando o projeto de lei à Câmara para incluir aulas para as escolas, ou então palestras, ou então um manual para ser distribuído para os alunos, ou qualquer coisa do tipo. Claro que dependendo do tema, dá para você fazer uma proposta bem mais elaborada, mas se você estiver perdido, não souber muito bem que proposta de intervenção fazer e você acha que cabe naquele texto, façam, porque também foi a proposta ali coringa que me salvou em vários casos. E antes que vocês perguntem, a minha nota na redação do Enem 2020 foi 860. É uma nota boa, mas de início eu fiquei assim bem decepcionada. Hoje em dia eu consigo ver alguns erros pontuais ali que eu fui cometendo durante o texto e que provavelmente fizeram a minha nota cair, então hoje eu tenho essa visão um pouquinho mais estruturada e eu consigo perceber isso. Mas na época eu fiquei muito chateada, porque nessa redação de treinamento que eu tava fazendo, eu tava tirando sempre 940, 960, 980. Então o meu sonho era conseguir um 900 mais na redação do Enem. Quando eu não consegui eu fiquei decepcionada, mas como eu disse, ainda assim foi uma nota boa e que fez toda a diferença para eu ser aprovada. Gente, se tem uma coisa no Enem que vocês precisam dedicar muita atenção, é redação. Porque a redação é a única área de conhecimento que vai valer de 0 a 1000. Então, ou ela pode prejudicar muito a sua média final, ou ela pode ajudar muito a sua média final. No meu caso, ajudou bastante, e talvez se eu não tivesse conseguido essa nota, talvez não, muito provavelmente eu não estaria na UFO hoje, e muito menos teria sido aprovada em primeiro lugar. Mas eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações, ter certeza que você vai perder nada. Além de ajudar vocês com tudo sobre Enem, depois como usar a nota do Enem pra entrar na universidade, SISU, pra Unifies, eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de uma universitária que mora sozinha em outro estado e estuda em período integral. Então vocês acompanham todas as loucuras que foram acontecendo na minha vida nesses últimos meses.
Pra falar em acompanhar tudo, tá aqui o meu arroba do Instagram. Eu tô sempre postando stories e mostrando tudo em tempo real pra vocês lá. Então, a gente consegue ter um contato bem mais direto pelo Insta também. Qualquer coisa já me segue. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.